seja bem-vindo. Você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Eu sou Marco Santana e você acompanha a partir de agora mais uma entrevista coletiva aqui, direto da redação do Jornal da Orla. A entrevista coletiva tem o objetivo de reunir à mesma mesa pessoas com perfis profissionais distintos e cada um com a sua visão de mundo, portanto, para discutir assuntos que interferem diretamente na vida de todos nós. E nessa edição, eu estou recebendo com muita satisfação a psicóloga Gisela Monteiro, doutora em Psicologia Social. Gisela, seja bem-vinda mais uma vez à redação do Jornal da Orla. Obrigada, Marco, pelo convite. Estou sabendo que é uma das primeiras edições aí e acho que é muito importante. E quanto mais gente com opinião diversa, melhor. Acho que vai ser um debate interessante. Também participa dessa nossa conversa o jornalista, historiador e escritor Sérgio Williams. Sérgio, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Marco. Sempre um prazer poder falar aqui no Jornal da Orla e discutir temas relevantes, né, dando nosso prisma, nossa visão e poder compartilhar isso com pessoas que talvez tenham visões diferentes ou junto ou iguais, né? Sempre bom somar e compreender aí o que acontece na nossa sociedade. E completa a nossa equipe aqui, nosso time a mesa aqui da redação do Jornal da Orla, o advogado Rafael de Paula. Rafael, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço, agradeço o convite com muita satisfação. O Marco Santana, ele diverge muito de mim, né, nos programas em que a gente participa. Então, ele sabe bem o meu perfil, a minha opinião, de uma maneira geral. E achei interessante essa questão de colocar pessoas com perfis diferentes para debater. Eu acho que o Marco colocou a gente aqui para ver se a gente briga. Mas todo mundo aqui é educado, todo mundo aqui tem uma linha de atuação bem bacana. Então acho que vai dar um debate muito bom. E, cara, eu estou muito feliz de participar das primeiras edições aí. Ô, Rafael, eu vou comunicar para você que é a sua sorte. Hoje eu vou atuar mais como mediador do que como formulador de opinião. Provocador. Tá certo. Um dos primeiros assuntos que eu quero tratar com vocês é esse episódio que, essa semana, que o Brasil inteiro ficou estarrecido por conta de um assassinato cometido por um menino de 13 anos numa escola pública na Vila Sônia, em São Paulo, e deixou outras pessoas feridas. Então, Gisela, o que parece que preocupa bastante, além de estarrecer esse episódio, parece que é uma situação que está se tornando perigosamente comum aqui no Brasil, né? Muito mais do que a gente desejaria, eu acho que menos do que eu esperaria, né? Diante do que a gente viveu. Acho que o ano passado, principalmente com a eleição, foi um ano muito difícil. Esse é um fenômeno americano, né? Que a gente vê no mesmo dia, houve um outro episódio numa escola em Nashville, e eu acho que a solução, ela não tem... Ontem, dando aula, aconteceu isso ontem, né? Uma aluna falou, professora, como a gente explica? Não tem uma explicação, uma causa, acho que é um conjunto de situações. O espaço da escola é uma intersecção de experiências diferentes, de pessoas que vêm, que podem ter uma proximidade geográfica, mas que têm histórias de vida familiares diferentes. As equipes, né, os professores, não há equipe preparada para lidar com isso. A gente, antes de começar o programa, estava aqui conversando de outros assuntos. As mudanças sociais são muito rápidas. E mal dá tempo da gente entender os fenômenos quando essas situações se colocam, né? Eu acho que a sugestão do governador é a pior possível, de colocar polícia, né? A polícia não vai resolver, não dá para revistar aluno antes de entrar. Acho que é uma questão extremamente complexa, delicada, difícil, e que a gente vai ter que enfrentar algum tipo de responsabilização das plataformas digitais, das redes sociais, implicação das famílias, das equipes pedagógicas e psicossociais nas escolas. Acho que é um tema que levanta um tapete que a gente vai sacudir e muita poeira vai voar e tem que voar para a gente pensar junto. Sérgio, qual que você acha que é a pior parte dessa história? E você acha que seria possível, de alguma maneira, evitar um crime dessa natureza? Olha, acho que há vários preceitos, embora seja um programa que a gente possa ter outras visões, mas eu compartilho muito da visão da doutora aqui, porque é a questão de uma sociedade que se transforma, globalizada. A gente já não tem mais as nossas fronteiras culturais, a cultura do Brasil
já está mesclada com outras visões, né? Nós somos um país que tem muita interferência da cultura norte-americana, da cultura europeia em parte, enfim, mas nós temos uma questão social diferente, uma questão econômica diferente. Esse menino não deve ser de classe muito baixa, de classe intermediária, que tem acesso à rede social, que tem acesso às notícias que vêm de fora e deve ter interesse, porque a gente até viu nas notícias que ele postava foto com armas de pessoas mortas, tinha alguns preceitos muito próximos daqueles meninos dos Estados Unidos que cometem crimes da mesma natureza. Nós temos aqui também uma legislação muito protetiva para alguns casos, talvez o doutor aqui possa até discordar ou concordar. O nome dele não pode ser divulgado, porque a legislação não permite isso, e ele, quando alcançar a maioridade, ele vai ter a ficha dele limpa. Eu vi até uma discussão na rádio hoje de alguns comentaristas criticando a legislação nesse sentido, de que uma pessoa que comete um crime dessa natureza, premeditado, porque a gente até ouviu dizer que ele há 2 anos já planejava isso, aí, o que choca ainda mais, porque se ele tem 13, isso foi há 2 anos, tinha 11, né? Então, assim, não é porque é criança que pode fugir da responsabilidade. Eu sei que existe o ECA, eu sei que existe a legislação, mas eu acho que alguns pontos nevrálgicos teriam que ser revistos para proteger a sociedade. Eu acho que o menino precisa de amparo, precisa de entender a contextualização toda, mas a sociedade também precisa ficar protegida, na minha opinião. Rafael, o que fazer com esse menino de 13 anos? Bom, primeiro eu queria comentar, aproveitando, né, o ensejo aí da proposta do programa, queria comentar algumas coisas que foram faladas. Primeiro de tudo, a doutora Gisela entendeu que a proposta de policiamento não é adequada, e para mim é sim adequada, porque o policiamento, a polícia, ela tem a exclusividade da força, o Estado tem a exclusividade da força, e a polícia operacionaliza a força do Estado, a força física, a força bélica, né? E quando você tem um ataque à faca, à arma, a fuzil, a metralhadora, a machado, a qualquer coisa que seja, há de se ter uma intervenção física. E só quem pode promover essa intervenção física no Estado é quem age em legítima defesa, qualquer pessoa, ou as forças policiais. Então, ter um olhar para a atuação da polícia em relação a isso me parece adequado, e não a solução, mas parte da solução. Parte da solução. O que isso evitaria? O policiamento, ele evita os crimes. Essa é a lógica do policiamento, né? Então, assim, há situações em escolas, normalmente em áreas periféricas, que vivem um meio social em que a violência, o tráfico, o crime organizado faz parte da vida social daquele ambiente, faz parte do dia a dia. As pessoas convivem com o traficante com metralhadora, convivem com o pessoal vendendo coisa na boca, com o tribunal do crime sendo acionado no lugar das forças de segurança pública e da justiça para resolver crimes ocorridos dentro da comunidade. Começa a se criar um universo paralelo a esse em que a gente deseja viver. E aí, as pessoas que estão inseridas nesse universo, como disse o filósofo, o homem é produto do meio, né? Então, as pessoas que estão inseridas nesse ambiente, elas são contaminadas por uma cultura, por uma forma de pensar que afeta a um ambiente mais violento. Nesses casos, não é incomum que nas escolas públicas alunos levem drogas, levem armas de fogo, levem facas, levem soco inglês. Acontece toda hora. Então, mas eles vão ser revistados? Por que não?
Porque não pode. Como não pode? Todo mundo pode ser revistado. Por que não pode? Porque são crianças. Não, uma criança acabou de matar a professora. Então. Então, ela pode ser revistada, porque nós estamos fazendo um trabalho de segurança pública. Se uma criança de 13 anos tem capacidade física e intelectual de planejar um crime e matar uma pessoa, o Estado tem que ser capaz, e é capaz, de promover ações preventivas para evitar esse tipo de coisa. Por que uma criança não pode ser revistada? Lógico que pode ser revistada. Rafael. Esse é o primeiro ponto. Sem a presença do responsável, não. Pelo menos é o que está dizendo a lei. Mas pode. Né? Poderia. Mas pode. Não, pode. Sem pode. a presença do responsável, não. Pode. Não, tudo bem, mas pode. Tem que ter um conselho tutelar para acompanhar a revista aí. Tudo bem. Tudo Então bem. não pode. É uma operação muito complexa. Tudo bem, Mas pode. Eu acho que eu entendo, eu até entendo de um prisma que eu acho que pode ser entendido, que a presença policial ela poderia, em alguma forma, inibir. Porque inibe, né? Você, vou fazer um negócio, eu sei que eu vou ser pego. Mas nesse caso, não sei, eu não estou na cabeça do menino, mas eu acho que ele está numa patologia de transtorno tão grande que eu acho que é impossível o cara fazer um negócio desse e saber que não vai ser pego. Não tem como não ser pego. De fato, todos os casos no mundo foram pegos, ou eles se suicidaram. É uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo. Na verdade, assim, eu entendo, acho que o governador quis dar uma resposta muito rápida para a questão. Eu acho que a questão do policiamento, eu não vejo como uma má ideia, nem como uma boa. Eu acho que se a intenção do policiamento é inibição, eu acho legal. Porém, o Estado não tem um aparelhamento tão grande para colocar isso em prática. Eu acho que fica impraticável em função do RH. Eu acho que não tem policiais, não temos, infelizmente, policiais nem para as ruas, quanto mais colocar em todas as escolas. Eu acho que também essa questão, doutor, com todo respeito, fica impraticável. Primeiro, pela legislação que não permitiria isso, dentro das regras de estar um pai responsável, conselho tutelar. Mas imagina um modus operandi disso na prática. Acho que fica uma coisa muito, muito sustentável. Eu vejo também que, assim, acho que faltou um pouco de olhar do ponto de vista de que o menino já dava sinais, né? Parece que até uma professora registrou... Tinha sido transferido de outra escola, né? Transferido. Parece que uma professora entrou com um boletim de ocorrência dizendo que ele estava causando problemas no colégio, ou seja, já existia alguns pontos que dava a entender que algo mais sério poderia acontecer. Infelizmente, também no Estado a gente não vê uma estrutura de atendimento psicológico como deveria ser, né? A gente também... porque assim, a gente fala educação, né? Educação devia ser a área de maior investimento no Brasil. Em tese, segundo a lei, seria, né? Porque você tem recortes orçamentários fixos para a educação. Mas está muito aquém, mas muito aquém do mundo razoável, né? Professores com pouca capacidade, não porque eles querem, mas infelizmente a capacitação ainda está muito aquém. Professores desmotivados, que estão alheios, que estão ali dentro de uma escola, às vezes, com influência muito forte dessas comunidades que tem tráfico, tal, professores ameaçados. E, infelizmente, gente, assim, eu vejo muito isso nessa discussão nas redes sociais e muita gente falando, a educação na escola não é a educação que tem que ter em casa, né? Porém, se a gente for pensar para o outro lado, nós chegamos a um ponto em que nós temos uma geração de pais, eu falo isso para minha mulher, a professora, a gente vê um decréscimo na geração de pais, um decréscimo de convívio. Os pais eles estão exigindo algo dos colégios que não é cabível. Estão delegando. Eles estão delegando coisas que não deveriam ser delegadas. E é algo que é inevitável, é descontrolável. Como é que você vai exigir de uma criança um comportamento se os pais têm um comportamento bem pior? A gente vê em famílias estruturadas isso. Pais que brigam na frente dos filhos, pais que fazem besteira na frente dos filhos, os filhos reproduzem. Ou seja, eles são esponjas. Nesse vácuo aí de formação, de educação domiciliar, vamos dizer assim, entra o quê? Entra a internet. Porque a internet é uma ferramenta maravilhosa para o bem e para o mal. E, Marquinhos, a internet está sendo usada como muleta para cuidar das crianças. Tem criança de 3 anos que o pai está chorando, o pai diz, tá aqui o celular, fica lá na galinha pintadinha. Só que na galinha pintadinha, para apertar um botão para entrar em outra porcaria, ainda mais esses TikToks. Eu me lembro agora, alguns anos atrás, um cidadão que se transvestiu de Frozen lá e falava assim, crianças, vamos esconder as coisas dos pais, sabe, dando ensinamentos
que não são cabíveis para uma criança daquela idade. Porque a internet é um mundo aberto e é descontrolável. Pois é, e dá para controlar, Gisela? Então, eu não sei, a internet é uma questão, né? O controle das redes e da internet, mas eu acho que dentro de casa, o que a gente observa, os pais não toleram ser odiados. Faz parte de ter filho, né? A gente... todo mundo, todos nós aqui, talvez o Rafael, que é mais um jovem, mas a gente já teve bronca de pai e mãe, mas já não podia falar, mas você tinha raiva e ficava contrariado e tal, mas tinha um respeito e faz parte da tarefa. Outro dia eu peguei um Uber, né? E aí o motorista estava conversando com a mãe, senhora, desculpe e tal, estou aqui conversando. Porque meus filhos, um de 13 e um de 15, foram para o Rio, eles não querem mais saber, eu que paguei tudo, eles estão com a minha ex-mulher, eles não me ligam, eles não querem saber de mim e tal. Aí ele desliga e fala assim, senhora, o que a senhora acha disso? Eu falei, você quer saber o que eu acho? Eu falei, olha, eu sou psicólogo e mãe, né? Aguenta. Eles têm 11, 13 anos, ou 13, 15 anos, você não pode abandoná-los e eles te procurarem. É dever nosso, pai, mãe, os adultos que cuidam, que pode ser uma avó, um irmão mais velho, os adultos que cuidam têm o dever. Então, o que faz um menino de 13 anos? Onde ele está? Ele não está na escola, ele está vendo o quê? Ele está acompanhando o quê? Você gosta disso, filho? Gosta daquilo? Quer fazer? Não dá para deixar uma criança à própria sorte numa rede social ou em várias, numa plataforma X, horas seguidas, jogando coisas. Então, assim, eu não sei nada da história do menino, do contexto familiar, mas me chama atenção isso, né? E tem esses sinais que o Sérgio falou, ele já vinha de uma outra escola, já tinha um precedente. No meu ponto de vista, não é um problema policial, né? O Rafael está falando de tráfico e tal. A polícia também não é esta corporação tão imaculada e tão perfeita. A polícia tem os seus negócios com tráfico, ganha dinheiro junto, tem milícia. Então, eu acho que, claro, você ter ronda escolar, e temos, né, a ronda escolar, carros que circulam, e precisa ser também uma pessoa preparada. Agora, colocar policial dentro da escola ou na porta não vai impedir. Acho que o buraco é muito mais embaixo, tem a ver com as famílias, com o preparo da escola. Então, se esse menino já tinha BO, a professora foi quem separou uma briga corporal com outro, né? E foi ela que foi esfaqueada. Uma senhora de 71 anos, dando aula. Tem muita coisa torta aí. Então, assim, na dúvida, eu sou uma pessoa que prego esse tipo de raciocínio. Você tem dúvida? Retira, né? Como ele falou, é uma sociedade toda, um conjunto Sim. todo que está exposto a uma situação. E eu não acho que é muito precoce, é muito chute meu. Mas eu não acho que dá para dizer que é um menino psicótico, que é uma questão individual apenas. Acho que tem uma intersecção de uma condição de um meio, da família, do lugar, do bairro. É uma condição bastante complicada e que foi detectada quando ele mudou de escola, quando ele chega lá, quando tem uma briga corporal, quando se faz... Que atitudes e que mecanismos tem a equipe escolar para lidar com isso? Tem que ter uma intersecção com a saúde mental, com a equipe, com CAPS, com psiquiatras, pediatras, ou, né, para o que está acontecendo com esse menino e tentar uma compreensão mais ampla, né? Eu vou tentar até ter uma fala radical de alguns pontos de vista. A gente fala muito assim, a escola ela não tem que educar, ela tem que ensinar e formar intelectualidades. A educação ela tem que vir de casa. Só que alguns setores da nossa sociedade, vou falar até, por exemplo, do meu setor que eu mais milito, que é o cuidado com a memória, com a identidade histórica, do patrimônio e tal, a gente chegou a um certo ponto em que a gente vê que o poder público ele não vai avançar em certas questões. Não vai. Não vai por desinteresse, não vai porque tem outras prioridades e tudo mais. Então você acaba, quem está no segmento, acaba fazendo um pouco o papel do Estado. Né? Não tem jeito. Eu vou ser bem claro, não tem. Se não tiver pessoas altruístas ou até uma visão de missão que interfiram naquele segmento e façam um papel que deveria ser do Estado, o Estado querendo ou não, a gente não tem outra forma de transformar. Eu acho, aí é um achar meu, é uma opinião muito pessoal e até radical. Eu vejo que, infelizmente, as escolas, quem assumiu esse compromisso de ser professor, quem assumiu o compromisso de ajudar a formar essa nova geração de crianças, tem que ter muito amor à camisa e ter que, infelizmente, avançar nessa questão
da educação além da educação intelectual. Não tem. Ah, mas isso aí é do pai e da mãe. Não adianta, o pai e a mãe não vão educar. Se a gente pelo menos não plantar alguma semente mínima para tentar transformar aquela vida, e que aquela vida, não sei, porque ela vai ser pai um dia. A menina vai ser mãe e o menino vai ser pai. Se não ajudar esse menino ou essa menina a terem um valor um pouco diferente daquilo que ele aprende em casa, ele vai reproduzir para frente o que ele está vindo de trás. Ele vai ser um pai relapso, uma mãe relapsa, que vai jogar o celular, ou vai o videogame, e é uma bola de neve. É uma bola de neve. Volto a dizer, isso é uma opinião muito própria. Sim. Pessoal, Rafael, e aí? Sérgio, eu acho que o que você está falando faz todo sentido. Numa escola que tem um professor com uma sala de aula com 6 alunos. Sim, eu entendo isso. Numa sala de aula que tem 30, 40 alunos, é impraticável que o professor dê a atenção que, de alguma forma, complemente aí 10% da educação que aquela criança, que aquele adolescente deveria ter em casa. Então, já é estressante o suficiente para o professor lidar com aquele ambiente que muitas vezes é hostil, né? Por conta desse problema de base, para que o professor ainda tenha de onde tirar forças para instruir mais de uma dezena, 2 dezenas de pessoas sobre princípios de vida e possa, de alguma forma, ter algum impacto na educação moral. Porque a educação moral, ela não depende de um momento de aprendizagem, aquele momento específico em que você está na sala de aula ou que você está participando de alguma coisa. A educação moral, ela é uma intervenção imediata que o pai, que a mãe, que o avô, que a avó, que o irmão, que o primo, que o tio, quem está próximo faz quando há um desvio de conduta de quem de quem é o educando, né? Então, o professor é impraticável. É impraticável. O problema precisa ser resolvido dentro de casa. E aí, infelizmente, eu acabo sendo obrigado a ter um outro olhar. Por quê? Nós temos aí conselho tutelar, nós temos os pais normalmente vivendo numa situação em que os próprios pais não têm educação suficiente para entender as necessidades educacionais dos seus filhos e os problemas sociais que estão envolvidos naquele momento, naquele ambiente. E a gente acaba sendo obrigado a ter que educar os pais. Então, assim, o problema, ele já está, como diz o ditado popular, o buraco é mais embaixo. O problema está muito enraizado, né? Então, qual a solução para isso? Sinceramente, eu não sei. Mas tudo na vida, né? Todos os problemas na vida, a gente tem que olhar sob 2 prismas. O preventivo e o repressivo, né? Você tem que sempre fazer alguma coisa para evitar que o problema aconteça, e você sempre tem que fazer alguma coisa quando o problema está acontecendo ou acabou de acontecer. Então, um não anula o outro, né? Então, qual que é a solução para o problema do menino que fez isso? Bom, solução não tem mais, ele matou a professora, né? Agora nós vamos pensar em como evitar que ele reincida imediatamente. E aí ele foi apreendido, né? E vai passar por uma reeducação, enfim. Então o sistema que é colocado na Fundação Casa tem uma fórmula para trabalhar essa pessoa, né? Quem sabe se a gente tiver um pouco mais de contato com essa fórmula para trabalhar esse jovem, e isso for passado para a escola para trabalhar aqueles que têm uma conduta mais violenta, não possa surtir algum tipo de efeito. Mas aí a gente precisaria criar uma situação até relativamente constrangedora, quase como separar o joio do trigo, e aqueles que fossem mais problemáticos terem uma atenção especial dentro da escola. Bom, posso, me permita? Claro, só para não pegar o fio da meada aqui. Eu não acho que é impraticável. Eu acho que é
Muito difícil? Sim. Eu trabalhei na Fundação Casa, eu conheço muito bem a realidade da Fundação Casa, conheci algumas ações internas que eram feitas com os meninos. Aliás, tinha meninos que não eram nem meninos, tinha um menino que era 2 metros de altura lá, em algumas unidades. Não dá, é óbvio, é que nem uma amostragem. Você não consegue, numa classe de 20, 30 pessoas, obviamente, você não consegue fazer uma transformação global. Mas é que eu vou falar uma frase aqui, pode ser muito chavão, né? Mas o amor transforma. É quando você tem amor ao que você faz, quando você transmite esse amor, em alguém vai pegar. Eu me lembro uma vez, um exemplo muito raso, mas até para exemplificar. Uma vez eu conheci uma menina que trabalhava no atendimento de um lugar e ela ficava lá o tempo inteiro sem fazer nada, ficava esperando alguém aparecer para ela atender. Eu falei, escuta, você gosta de ler? Não gosto. Mas você já leu? Não. Aí eu dei um livro para ela de presente e ela começou. Ela leu um livro, depois leu outro e ela começou a tomar gosto por aquilo. Né? Ela foi vendo assim, a gentileza de alguém se preocupar com ela e tal. Então, essa forma de gentileza, de se aproximar, eu sei que não dá para ver caso por caso, mas acho que o professor ele consegue identificar numa sala de aula aqueles que mais precisam e aqueles que têm uma vida um pouco mais, né, uma família mais... Porque não independe de classe social. Você vai ter gente problemática na classe alta, na classe baixa, na classe média. Vai ter gente com uma educação melhor também nas 3 esferas, ou nas 4, tantas esferas forem. O importante, quando eu falo dessa transformação, é que é importante que o professor ele seja professor porque realmente ele tem que ter amor pelo que ele faz. E quando ele tem um amor, ele consegue, de alguma forma, trazer as crianças e buscar, identificar. E quando eu falo de fazer esse papel da família, não é uma obrigação, nunca foi uma obrigação. Obrigação, de fato, é da família. Mas tem casos que não tem jeito. Mas, Sérgio, se você vê o maior índice de afastamento por doença mental é de professor. Eu sei. Por quê? Aqui em Porque Santos eles é estão absurdo, fazendo inclusive. um papel que é de cuidar dos próprios filhos dentro de casa e chegar numa escola. Eu já ouvi depoimentos de professor de escola pública e particular. Uma professora falou, dá vontade de pegar a menina, botar no colo e ficar ali, Sim. fazer um carinho e tal. Então, assim, isso exige eu já falei aqui uma vez numa bancada lá do programa do Boturão com a vice-prefeita, os profissionais na saúde, na assistência social, psicólogos e assistentes sociais estão muito desgastados, muito. Então, porque é aquilo que você falou, assim, o investimento é um dinheiro que é gasto e que não aparece tanto quanto o asfalto na avenida, o viaduto, não sei o quê. Então, assim, o custo disso, de uma relação professor-aluno menor, é alto, você tem que pôr mais gente e tal. A quantidade de alunos com transtornos do espectro autista que exigem por lei, você tem um auxiliar na classe. Então, eu conheço uma educadora aqui da prefeitura que diz que numa classe de 20, 20 e poucos alunos tem laudo de espectro autista. Então, assim, a gente está numa quantidade, num volume, e essas crianças são salvas por esses educadores que você está falando. Só que a gente não consegue produzir por uma questão da vida das pessoas mesmo, né? Deste grau de envolvimento. O Miguel Nicolelli esteve aqui na Tarrafa Literária falando sobre a experiência de Macaíba, no Rio Grande do Norte, lá onde tem a Federal. Eles fizeram, agora os alunos têm 20 anos de idade, eles montaram desde o pré-natal, né? Então, é uma experiência de desenvolvimento humano. Nossa. A ciência da psicologia sabe bem como se oferta condição de desenvolvimento. Esses jovens que tiveram pré-natal, escola infantil, foi tudo criado, eles entraram em Harvard, em universidades, pessoal de bairro, de periferia, com apoio, com investimento. Com certeza. É exceção porque é caro a beça, porque é uma equipe especializada. Então, assim, temos que fazer muita coisa ao mesmo tempo para tentar minimizar. Precisa ter políticas públicas de verdade, consolidadas. Paga bem professor, estrutura melhor, tal, porque assim, o caminho é esse, quer dizer, o dono da verdade. Ô, Sérgio, na minha opinião. Gisela, vocês estão falando vocês estão mostrando a complexidade do assunto em si, mas eu queria abordar um outro aspecto, que é com relação à interferência, à influência da internet. A gente já falou que a internet é uma ferramenta, pode ser bem utilizada ou mal utilizada. E a gente vem acompanhando aí a internet sendo uma ferramenta usada para ações
de violência, né? Além da violência física em si, como reduz no assassinato, mas também na prática de intolerância, de ódio, de preconceito, etarismo, homofobia, racismo e assim por diante. Então eu queria lançar uma pequena pergunta aqui. Vocês acham que é necessário, possível, fazer uma regulamentação, controle do que circulam pelas redes sociais, pela internet de modo geral? Ou seja, censura. Censura, isso é censura. Eu acho que dá para fazer, que está se fazendo. Isso é censura. A ciência da psicologia já entendeu que não dá para deixar as crianças expostas. Então, você tem um lado da plataforma, do que ela veicula, que é essa questão de regulamentar, e tem um lado de professores de escola, de pediatras. A Associação Americana de Pediatria diz que não tem que dar antes dos 2 anos. A gente já acha que antes dos 8, absolutamente desnecessário. Quem inventou o Windows é um cara tão genial, não sei quem foi. Bill Gates. Né? O Bill Gates, que você é muito intuitivo. Qualquer criança com 8, 9 anos aprende em 1 mês, 1 semana. Não tem por que deixar essas crianças, e você entrevista os caras do Google, da Microsoft, de todas essas empresas, eles não deixam os próprios filhos usar a tela tanto quanto. Então, eu já vi o Steve Jobs falando isso. Não deixa. Não permito. Deixa. Então, a gente está entendendo... iPad é para adulto. A internet de alta velocidade, assim, 4G, 3G, tem quanto? 10 anos? Não, menos. 8. Na história, você que é historiador, Sérgio, na história da humanidade é ontem, né? Então, a gente está entendendo que... Eu acho que em poucos anos isso vai ser proibido, entende? Eu dou aula de psicologia. O cara, para ser psicólogo, ele precisa estar concentrado. A gente está fazendo assim, eu coloco, desliga o celular, põe na bolsa. A aula é outra. Vocês Depois falaram na mesa. Vocês falaram de censura, mas isso por outra tem a maneira... ver- eu não comentei ainda, posso... Claro. Essa parte, assim, me interessa muito. Eu fiz várias anotações aqui, só que aí a conversa fluiu, eu não quis impedir ninguém. E esse era um ponto que eu ia falar. A internet, ela não cria e nem descria. Ela só coloca um holofote sobre o que já acontece. É um meio, né? Ela é apenas uma tela. Ela não faz acontecer. Ela depende sempre de um ser humano fazer ou deixar de fazer. Enfim. Eu acredito que eu sou o único nesse estúdio inteiro, não só na mesa, que quando jovem jogou Grand Theft Auto, o GTA. A gente pegava o PlayStation 2, o Sérgio, e encarnava num personagem ali, começava com uma bicicletinha, né? E aí você fazia o que você quisesse na cidade. Você podia roubar carro, você podia roubar tanque de guerra, você podia atirar com metralhadora, com fuzil, você podia bater nas pessoas, espancar prostituta, pegar avião de caça, é uma coisa louca, né? E aí era pancadaria, pau, era tudo. Ninguém da minha escola, nem da cidade, a cidade inteira jogava GTA. Eu joguei 1, 2, o 3, o 4, agora tem... Ninguém saiu por aí fazendo o que estava lá no GTA. Então, a gente tem contato com todo tipo de coisa por vários meios diferentes. Pelo videogame, pela internet, pela TV. Afinal de contas, nós vamos proibir... nós vamos ter o controle também de que uma criança está assistindo um programa que está com uma faixa etária superior à dela, que está assistindo o que o cara fez com a mulher no programa do Datena e ele está lá xingando e falando. Então, a gente não pode tentar ir pelo lado do esconder os fatos para resolver o problema, que é o que a pessoa faz com os fatos que ela conhece. Agora, nós temos que tratar Rafael, por outro prisma. Eu concordo. Quantas horas por dia você jogava isso? Umas 2, 3. Então, você tinha amigos. Sim. Você saía. Aí entra a família, doutora. Então, você se Entra divertia, família. você jogava bola ou ia na praia e tal. O que está acontecendo é que está havendo uma substituição da vida real,
social pela vida virtual. Exatamente. Então, assim, mas esse também é um os problema incels, humano. né? Sabe, lembra dos celibatários involuntários Mas americanos esse também que é um problema as mulheres humano. não querem saber. Então, quando você É um problema do pai que Sim. quer tirar férias de várias horas do Eu filho. não joguei GTA, mas a gente brincava de polícia e ladrão, mas a gente via desenho animado que tinha crueldade, mas aquilo era um mundo da fantasia e a gente tinha interação social. Tinha Forte Apache. O que está mudando, eu botava carta na bicicleta e fazia parecia barulho de moto, eu vivia na rua e tal. Aí a gente brincava disso. Agora, tinha o social, o humano e a troca e aprender quem era legal para brincar disso, quem era chato para brincar daquilo. Quando você substitui, acho que esse é o perigo, né? É o problema. Você não tem mais interação social. Então você sabia que o GTA, e é uma delícia viral, o cruel, o sádico, poder roubar e tal, porque você sabe que aquilo é uma fantasia. O que a gente está vendo hoje é que a fronteira entre a fantasia e a realidade, ela está muito mais comprometida porque não tem a realidade. Então o cara acha que ele não conquista as mulheres porque elas não querem saber dele, e ele não aprende a conviver com meninos e meninas porque ele está dentro do mundo virtual. E o mundo virtual não habilita para o mundo real. Porque dentro do jogo, você pode ser o cara mais ousado, mais que corre risco, que sai matando todo mundo de primeira. E na vida não, você é um cara ok. Né? Você viveu isso. Eram 2, 3 horas, junto com um monte de outras coisas que você fazia. O que a gente está vendo, eu acho que isso é uma das questões, eu também acho que não tem que... Eu acho que as plataformas têm que ter uma responsabilização por algum tipo, né, quando você fala, ela é um meio. Mas eu vou deixar, então, se eu sou dona de uma plataforma, alguém sair na minha plataforma dizendo, gente, tem que matar, fazer, acontecer, estuprar, roubar. Né? Então, isso é uma questão, é uma interrogação. Agora, a gente, família, sociedade, pode, educador, profissional de saúde, falar para os pais, não deixa seu filho, desde muito cedo, fazer isso. Não deixa ele muitas horas. Ofereça opções, né? Nós temos um quintal público em Santos que chama-se praia. Né? Precisa ter parques. Eu estava ouvindo o prefeito falar, né, na região do Valongo. Você precisa ter alternativa para essas crianças. Porque enquanto a gente ficar nesse mundo, é um outro mundo e ele pensa que ele pode tudo. E a gente vai tendo cada vez um exemplinho ou outro. Desculpe, estou falando muito. Não, Sérgio, nesse contexto aí, até tem um debate que chegou ao Supremo Tribunal. As provedoras, as empresas de tecnologia, elas são corresponsáveis pelo que se publica na internet? Se publica, não. É um espaço aberto. Acho que não sei se dá para tração paralela à questão do Uber, né? Se a empresa Uber é responsável pelas viagens e tal. Não, a Uber é um serviço que está lá. Na verdade, a Uber, ela presta serviço para os caras. Mas ela credencia, né, o motorista. Credencia, mas assim, olha, tudo bem. Tem esse lado também, que acaba criando isso. É que nem do trabalho escravo, né? Mas é difícil, porque assim, a internet é um World Wide Wild, né? Um universo. Eu tenho meu blog lá. Ninguém de nenhum lugar fala assim, escuta, tem que passar pelo nosso crivo que você escreve. Não, eu escrevo. Eu tenho minha responsabilidade. Está no meu nome, aquela URL está no meu nome, então eu sou responsável por ela. Não é a internet é só um meio. Não acredito que a internet tem que ser responsável. Ela é uma ferramenta. As pessoas usam a ferramenta como elas querem. Então, mas a plataforma... Sob pena de criar censura prévia. Sim. Não, eu não acho que tem que ter restrições. É o que é censura. Então, mas Estados Unidos já estão criando isso. Quando existe uma responsabilização judicial, ainda que em caráter provisório, através de uma liminar ou de uma tutela de urgência ou tutela antecipada de qualquer natureza, aí sim a plataforma é responsável, porque ela tem que cumprir ordem judicial e respeitar a lei brasileira. Até então, as pessoas são responsáveis. Sim, mas o que é crime, né? Se eu tenho a plataforma e tem algumas formas de crime e você ou alguém vai lá e publica alguma coisa que é criminosa, e eu autorizo como plataforma... Então o dono da internet é um criminoso. Então, mas não é o dono da internet, porque não é no éter.
Você está numa página Mas quando você Mas se ela, associa- mas ela não serve para atividades criminosas do mesmo jeito que Sim, o World Wide não serviria, Web não né? serviria. Não serviria. Uma rede social, Não quando serviria. você faz um perfil nela, você assina um termo e tem todas as regras. Sim. Se você descobrir as regras, você Sim, sim. sai. Agora, a Então, internet mas- não tem da inteligência artificial para saber, eu vou lá e vou Então, fazer mas uma tem apologia perna pra- ao crime. Alguém vai ter que me denunciar e assim Sim. que denunciar, sai. Acabou. É simples, entendeu? Exato. Então tem limitação, né? Até existe inteligência artificial, né? Parcial. Por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha na Justiça Federal, ele trabalhou numa vara criminal federal na capital de São Paulo, né? O Google sempre notificava a Polícia Federal Ó, tô de olho em você. sempre notificava a Polícia Federal de que a sua inteligência artificial havia identificado sinais de pedofilia. Aí, às vezes, todas as vezes, o juiz... Tá bom, manda pra cá que a gente vai analisar. Manda pra cá que a gente vai... Não tem deferimento disso, né? Sim. Às vezes chegava a foto do Bart Simpson pelado. Entendeu? Sim. Mas era um mecanismo. Agora, o Google era obrigado a ter esse mecanismo? Me parece que não. Então, os esforços que a plataforma faz para diminuir a incidência de ações criminosas dá a ela mais prestígio. Mas a obrigação de fazer o certo e o errado não é de um programa, é da pessoa que faz uso dessa plataforma. É que nem jornal. Quando o jornal publica um artigo assinado de alguém, o responsável pelo texto tal é o cara que assinou o artigo. Então, mas e quem está vendo que essas pessoas, essas crianças no caso, né? Porque se são crianças, a gente está falando, somos todos adultos. E quem regula que um menino de 10, Papai, 11, 12... mamãe. Então, deveria, né? Papai e mamãe, e digo Deveria, mais, né? e digo mais. Deveria. São abundantes as opções de controle Sim. de acesso aos filhos. Você tem controle de acesso do que o filho faz na televisão. Sim. Quanto mais no computador. É que as pessoas não usam. As pessoas não usam. Os pais estão abrindo mão dessa... Mas vamos abrir o ECA? Quem é responsável pela educação? É isso, gente. Sim. É disso que a gente está falando. É quem educa é responsável. Não dá pra gente ficar procurando outros responsáveis para esse tipo de tragédia, né? Que aconteceu e pensar... Então, mas quando os pais não fazem, é dever do Estado, não é? Aí tem Tá na lei também, Aí não é tem o isso? conselho tutelar. Sim, então, Sim. se E os você pais tem não a família protegem, não- substituta, Tem dispositivos etc. legais diversos. Então. Bom, eu quero agradecer muito as participações de vocês aqui. Já fica o convite para outra oportunidade, a gente se reunir aqui em mais uma entrevista coletiva. Gisela, obrigado e até a próxima. Imagina, brigadão, viu, Marco? Rafael de Paula, obrigado e até a próxima também. Obrigado. Sérgio, obrigado. Obrigado, Um abraço. Marquinhos. Foi muito boa a discussão aqui. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista coletiva. Eu sugiro você a compartilhar desde já essa nossa conversa, que certamente você conhece alguém que vai se interessar pelos assuntos aqui tratados. Convido você também a tocar no sininho aqui no canal Orla Play, no YouTube, para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão. Obrigado a todos e até a próxima.